Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex e estarei ministrando a aula de elementos de máquina para vocês. Espero que todos estejam bem e que vocês estejam aí se resguardando. Nossa primeira aula, vamos falar primeiro sobre as avaliações. Nosso tipo de avaliação é composto por AV1, AV2 e AV3. São 3 avaliações. E a nossa média, como já de conhecimento de vocês, é 5. Então, a somatória das 3 notas dividido por 3 tem que dar maior do que 5. E as nossas faltas? Essa matéria é composta de 40 horas. Vocês podem ter 25% de falta. São 10 horas de falta, que é correspondente a 2 dias e meio que vocês podem ter. Vamos entender um pouquinho o que é elementos de máquina. A disciplina de elementos de máquina trata de diversos componentes mecânicos empregados em uma máquina, equipamento, sendo que de acordo com as suas funções ou aplicações podem ser denominados de elemento fixo, apoio, transmissão, acoplamento, vedação, flexíveis e etc. Tem como objetivo apresentar os diversos conjuntos mecânicos ou seus componentes. Nessa primeira aula vamos falar um pouquinho sobre elementos fixos. Vamos só dar uma explanação sobre elementos fixos e sobre elementos de apoio. No decorrer do curso iremos tratar tudo isso sobre os outros, conforme o PAP, que também já está no portal. Dêem uma olhada no PAP, vejam o que nós vamos aprender. E nossas aulas online a gente vai estar acompanhando conforme o PAP. E o que são elementos de máquinas? Vocês já pensaram o que são elementos de máquinas? Por exemplo, são pinos, parafusos, porcas, arruelas, chavetas, mancais e rolamentos, molas, eixo-árvore, polias, correntes, engrenagens e cabos. Para o mecânico, isso é extremamente importante, pois tudo isso utilizamos no dia a dia. E para saber isso, temos que entender um pouco. Quem nunca ouviu falar de um parafuso? Quem nunca ouviu falar de um pino? Ou mesmo de uma arruela ou de uma porca? Tudo isso o mecânico tem que saber. E aqui a gente vai dar uma explanação, para que vocês possam ter um conhecimento e para que a gente possa ter uma melhor explanação sobre o assunto. Elementos de máquinas podem ser classificados de algumas formas: elementos fixos, elementos de apoio, elementos de transmissão, dentre outros. E o que são elementos fixos? É o que vamos falar agora na nossa primeira aula. Na mecânica, é muito comum a necessidade de unir peças com chapas, perfis e barras. No entanto, as peças a serem unidas exigem elementos próprios de união, que são denominados elementos fixos. Por exemplo, se você for colocar um suporte na parede, você vai necessitar de um parafuso para que fixe ele, pois ele sozinho não vai ficar na parede. Então, isso daí é um elemento fixo, é o parafuso que ele, através de uma bucha, você consegue prender. Ou mesmo você colocar uma roda num carro. Ali você tem um parafuso ou 4 parafusos, depende do carro de vocês, até mais, que você vai ter que utilizar o parafuso para que possa estar apertando essa roda. Esse daí é a união de um componente, um certo elemento com o outro. Numa classificação geral, os elementos de fixação mais utilizados em mecânica são rebites, muito utilizado quando eu quero prender uma peça sem utilizar parafuso, faço um furo e rebito ela. Pinos, chavilhas, parafusos, porcas, arruelas e chavetas. Esses são diversos elementos fixos que utilizamos no dia a dia. A união das peças feita por elemento fixo pode ser de 2 tipos: móvel ou permanente. Eu posso ele, por exemplo, rebitar.
Eu posso soltar o rebite? Para que eu possa ter que soltar o rebite, eu vou ter que estragar esse rebite. E terei que rebitar novamente. Tá? Ou através de um parafuso, que eu posso soltar ele e depois prender novamente. Então, pensando nisso, será que poderíamos rebitar a roda de um carro? Será que seria viável eu rebitar a roda de um carro? Pense e depois me responda junto com o exercício. Tipos de elementos fixos. Vou falar um pouquinho dos tipos de elementos fixos. Para você conhecer melhor alguns elementos fixos de fixação, apresentamos a seguir a descrição simples de cada um deles. Então, os elementos de fixação, a gente vai ver um pouco deles. Lembrando que cada um deles tem suas medidas, cada um deles tem seu modelo, tem diversos tipos. Porém, alguns a gente só vai ver uma explanação hoje. Tá? O que vamos falar sobre rebite? O rebite é a forma que, por um corpo cilíndrico e uma cabeça, é fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão. É usado para a fixação permanente de duas ou mais peças. Rebite muito utilizado, tá? Para que a gente possa prender. E já vimos aí muito conhecido de alumínio, tá? Porém existe de aço, existe de cobre e até mesmo de latão. Tá? Então a gente vê que são diversos materiais que são utilizados. Aqui no desenho a gente pode identificar a sua cabeça e seu corpo. Depois vamos falar de pinos. Pino une peças articuladas. Nesse tipo de união, uma das peças pode ser movida por rotação. Quando eu coloco um pino, eu consigo movimentar. Ah, professor, me dê um exemplo de pino, que eu deveria perguntar para vocês, né? Mas vamos lá. Abrir uma porta. Quando você coloca na dobradiça da porta, o que acontece? O que é utilizado ali? É um pino. Tá? É um pino que é onde vai permitir você abrir e fechar a porta. Chavilha. Chavilha une as peças que são articuladas entre si. Quando tenho duas peças articuladas, que ela tem a parte de baixo e a parte de cima, tá? Então eu posso utilizar uma chavilha. Tá? Aqui ao lado vocês veem o desenho. Dá para ter uma ideia mais ou menos como que é. Mesmo assim, acredito que boa parte de vocês já tem o contato no dia a dia com isso. Contrapinos ou cupilhas. O que seria isso? Tá? O contrapilho cupilhas é uma haste ou arame com forma semelhante à de um meio cilindro, dobrado, modelo a fazer uma cabeça cilíndrica e tem duas pernas desiguais. Pessoal, onde que a gente utiliza isso? Tá? Vocês já viram um motor acoplado ao seu segmento? Opa, vamos lá? Um motor com portão elétrico, quando você acopla ele ao seu braço, você utiliza uma cupilha ou um contrapino. Tá? São muito utilizados. Por quê? Porque assim eu consigo travar para que ele não possa se desprender. Não? Agora vem o famoso parafuso. Quem nunca viu um parafuso na vida? Tá? Muitos falam até que algumas pessoas faltam um parafuso. Mas acho que não deve ser esse da foto. Tá? E esse daqui a gente vai ver alguns tipos. Mas hoje, a princípio, só vamos ver um. Só a definição do que é um parafuso. O parafuso é uma peça formada por um corpo cilíndrico, roscado e uma cabeça, que pode ser de várias formas. Ela pode ser fenda, ela pode ser Phillips, ela pode ser Allen. Olha que interessante. Temos diversas formas de cabeça do parafuso. Ah, pensem que hoje um dos elementos fixos mais utilizados é o parafuso. Quem não tem um parafuso em casa, quem não tem
um parafuso no seu carro? Quem não tem um parafuso na sua mala de ferramentas? Normalmente todos nós temos. E como faz falta quando precisamos. Tá? A porca tem a forma de prisma, de um cilindro e etc. Apresenta um furo roscado. E para que serve esse furo roscado? Não vou nem responder, pois o parafuso em cima já demonstra isso. Através desse furo, a porca é atachada ao parafuso. Então, aqui são, às vezes, para quem já conhece, fala, nossa, professor, mas isso é tão simples, isso é tão normal, mas a gente nunca para ver e pensar dessa forma. Temos a arruela. Isso daí é uma coisa que nos falta muitas vezes quando vamos montar um equipamento. Essa arruela é o que muitas vezes a gente precisa, né, e a gente não tem. Tá? A arruela é um disco metálico com um furo no centro, tá? E o corpo do parafuso passa por esse furo. Ô, professor, mas existe outro tipo de arruela? Já ouviram falar de arruela de pressão? Esse também é utilizado. Não foi citado aqui, mas muito utilizado principalmente na indústria, aonde eu preciso dar um melhor torque na minha máquina. Anel elástico. E para que serve um anel elástico? É uso para impedir deslocamento do eixo. Serve também para posicionar ou limitar os movimentos de uma peça que desliza sobre um eixo. Isso daqui é uma dor de cabeça quando precisamos arrancar. Você só consegue tirar com um alicate específico. Não queira pegar a chave de fenda e arrancar. Falo por experiência própria já. Mas deixem sempre em máquina, vocês vão encontrar muito isso. Bom? E agora, para o elemento fixo, por fim, vamos falar sobre a chaveta. Chaveta tem um corpo em forma prismática ou cilíndrica, que pode ser face, paralela ou inclinadas, em função da grandeza do esforço e do tipo de movimento que deve transmitir. Esse daí é muito utilizado na indústria. Normalmente, em casa, temos poucas chavetas. Pode ser um pequeno motor que utilizamos, mas em indústria, muitos motores vamos encontrar chavetas. Por isso, é bom conhecer. Por isso, é bom identificar uma chaveta. E agora vamos falar um pouquinho sobre elementos de apoio. De modo geral, os elementos de apoio consistem de acessórios auxiliares para os funcionamentos de máquinas. Os seguintes elementos de apoio são buchas, guias, rolamentos, mancais. Na prática, podemos observar que buchas e mancais são elementos que funcionam conjuntamente. Interessante. O que seria uma bucha? Não é bruxa, é bucha. Bom, as buchas existem desde que se passou a usar transporte em rodas de eixo, no caso de rodas de madeira. Então a gente vimos que a bucha é muito antiga, desde quando tinha rodas de madeira. Podemos até ver com alguns professores aí da Evolute, que são bem antigos, que poderiam contar essa história pra gente. Mas, infelizmente, não vamos poder perguntar pessoalmente ainda. Assim que voltar, perguntamos para ele como que era uma roda de madeira. Para quem não conhece, desde que seja utilizado em carroças. Durante o movimento de rotação, a superfície em contato provocava atrito e com o tempo desgastava e o eixo e a roda sendo preciso trocar. Já ouviram alguma vez o mecânico falar para vocês que precisa trocar a bucha? E muitas vezes o mecânico do nosso carro fala isso e a gente nem sabe o que é. Mas vocês, como mecânicos, vão mexer muito com bucha. Os guias. Guias.
Muitas palavras de duplo sentido. Cuidados. Tá? Na mecânica, o guia tem a função de manter a direção de uma peça em movimento. Por exemplo, numa janela corrediça, o movimento de abrir e fechar é feito dentro de trilhos. Esse trilho evita que o movimento saia da direção. Então, quando o pessoal fala que vocês não estão fora do trilho, significa que vocês não estão seguindo uma direção correta. Mais ou menos isso que a janela nos proporciona. Quando seguimos um guia, temos um guia ou um trilho, ela vai ser seu caminho correto. É o caminho que a gente determina. Quando tiramos esse trilho ou tiramos esse guia, ela não tem uma direção. Então, ela vai ficar balançando, vai ficar tendo problemas. E rolamentos e mancais? Quanto temos que falar sobre isso? Mancal, rolamento, vamos detalhar muito sobre isso no nosso curso. Mas hoje, vamos falar um pouquinho sobre mancais. Como a bucha tem a função de servir de suporte a eixos, de modo a reduzir os atritos e amortecer choques ou vibrações. Interessante. O rolamento do motor, quando está desgastado, vocês escutam muito o barulho dele, a vibração dele. Por exemplo, até mesmo você escutando esse barulho de fundo no meu celular, no meu computador. Provavelmente a ventoinha ela está desgastada, vindo a fazer um barulho excessivo, que às vezes até atrapalha a aula de vocês. Peço desculpa por isso, mas não podemos perder o tempo em mexer nisso daí. E temos que ter nossas aulas. Ele pode ser de deslizamento ou de rolamento. Os mancais de deslizamento são constituídos de uma bucha fixa, num suporte. São usados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação. Para isso, vemos um pouquinho da aula hoje. Pequena explanação do que um elemento fixo e um elemento de apoio. Muito temos que ver ainda. E isso vamos ver no decorrer das nossas aulas. Para isso, para que a gente possa estar gravando e possa estar tendo a presença de vocês, eu gostaria de pedir uma atividade. A atividade para ser entregue conforme a orientação do seu professor. Para a minha turma, eu vou estar orientando eles para que entregue para mim numa data que eu irei passar. Para outros professores, eles irão determinar para vocês qual o prazo. Realize um resumo sobre o que foi estudado em uma pesquisa via internet sobre elementos de apoio. Estude um pouquinho, veja, e vocês vão ver diversos tipos de elementos de apoio. E isso vai ajudar muito vocês na carreira de vocês. Na próxima aula, estaremos detalhando mais sobre elementos de apoio, elementos fixos. Sigam o PAP e sigam nossa aula. Muito obrigado pelo apoio e muito obrigado pela paciência que vocês estão tendo.